Boa noite, pessoal. Nossos cumprimentos aos nossos compassageiros evolutivos, tanto intrafisicamente como extrafisicamente. Não dá para cumprimentar todas as consciências de todas as dimensões do cosmos. E o nosso agradecimento por nos assistir, nos acompanhar e nos dar feedbacks. Temos recebido bastante. Hoje estamos trazendo um assunto em forma de testes. Portanto, vamos lá. Testes da sua consciência sadia. Você é uma consciência sadia? Então, prepare-se, porque nós vamos fazer um teste e cada um se autoavaliará e dará a resposta para si mesmo. Não precisa divulgar. Como também a autoanálise profunda de si mesmo. São dois tópicos para nós nos conhecermos melhor, ambos em forma de teste. Como você, consciência, se encontra? Prepara-se, faz anota, papelzinho, caneta ou mentalmente, presta atenção e vai colocando alguma coisa que no final você possa se autoavaliar. Bom, a coordenação deste laboratório de estudo agradece, por meu intermédio, Samit Zumba, a participação de todos vocês. Será uma abordagem pelo paradigma consciencial. E para mais esta imersão semanal, sejam bem-vindos e muito grato. Bom, aqui começamos. Teste da sua consciência sadia. Vamos nos referir à holomaturidade, conjunto de maturidades da consciência, né? É a condição da maturidade integral, a biológica, a psicológica, a holossomática, quer dizer, todos os veículos de manifestação da consciência, como também multidimensional. Levamos em consideração essa manifestação em todas as dimensões possíveis de acesso à consciência. Então, a holomaturidade da consciência aponta certas bases de pensamento que são muito eficazes para serem usadas diariamente, né? Cada qual separadamente, com inteligência, igual a cirurgia. Corte, não serve, não serve mesmo. E acabou. E qual o objetivo disso? A melhoria da consciência. É o processo evolutivo consciencial de cada um. Por exemplo, estas 6 bases, olha, bases de pensamentos transformadores das emoções vulgares, né, e aventurescas, né, em sentimentos evoluídos ou sentimentos libertários. Tudo bem? Vamos lá, preste atenção. A primeira base, relacionada à autocrítica, está sempre se questionando. Eu fiz isso de forma cosmoética? Isso é justo? Estou pensando de uma maneira homeostática, bons pensamentos, né? Autocrítica. A consciência há de manter o nível elevado de autocrítica necessário para considerar de fato a única responsável pelos aborrecimentos e percalços, alcançando assim, né, si mesmo. Hoje, aqui agora, ao invés de atribuir, né, esses
aborrecimentos, esses percalços, aos assediadores, né? Às consciências assediadoras, intrafísicas ou extrafísicas. É preciso assumir essa responsabilidade de que a base do que está dando errado está em si. A partir daí, aí sim, pelo autoassédio se atrai o heteroassédio. Empregar mecanismos de defesa, né? Defesa do ego, né? Que é justificar determinadas situações para camuflar os erros passados, principalmente, sobre os quais somos responsáveis, né? Isso é fuga. É preciso assumir. A gente precisa parar de atribuir responsabilidades a terceiros. Não importa se os outros ajudaram a piorar a situação, não, isso aí já é um complemento. Mas a base está em cada um. Não adianta depois chorar o leite derramado. Vamos para a segunda base de pensamento transformador, a lastimação, né? Ninguém sadio resmunga. Ninguém sadio lastima-se ou apega-se a ninharias, né? Ou mesmo se sente na condição de vítima o tempo todo. Quando empreendemos a atividade consciencial útil, todos os pesares diminuem pouco a pouco, até se extinguirem de uma vez por todas. Ora, o sonho de possuir pequena flor ainda é infantil, quando podemos plantar o pomar inteiro. Isso só depende de cada um. A terceira base de pensamentos transformadores, o desabafo. Bom, ter vergonha de chorar é falta de inteligência. É preferível abrir o jogo, ainda mesmo através das lágrimas, na desilusão, né? E não permanecer se martirizando com acúmulos de dores de cotovelo, de ressentimentos, de mágoas, a serem sempre superadas em favor tanto da própria pessoa quanto dos outros. Contudo, é útil chorar em certas injunções a fim de aliviar, a fim de desabafar, de exorcizar os próprios fantasmas. E isso faz, né? Quer dizer, quando isso é feito, né, está havendo uma catarse, né? Ou seja, a liberação de emoções, a liberação das tensões reprimidas. Se levantar, aprumado e andar confiante, sempre à frente. A vida consciencial prossegue, prossegue além desta dimensão humana, para sempre. Não pense em ficar estagnado por tanto tempo, até pode, mas nunca por todo o tempo. Tá bom? E a quarta base de pensamentos transformadores está, ou é resumido pelo amor, né? Porque é loucura se matar pelo amor não correspondido. E quantos casos nós temos, ou sabemos, né, acontecidos? O verdadeiro amor puro, romântico, real, vivido, né, de determinada consciência por outra, elimina cansaço, elimina decepções, elimina dúvidas, egoísmos, elimina fraquezas, elimina grosseirias, elimina inclusive o preconceito da idade física, elimina loucuras, mentiras, elimina orgulho, elimina perplexidades. Quem não teve um nível elevado de amor igual
há de esquecer de vez a experiência, pois não perdeu muito. Ainda não era o amor puro, por exemplo, de uma dupla evolutiva. Imagine uma dupla evolutiva exitosa, né? Eficaz, do convívio desenvolvido, por exemplo, em inúmeras séries existenciais, dependente, portanto, da busca serena e da maturidade afetivo-sexual. Se queres uma joia de valor, não vai ter em qualquer esquina, vai ter em casas especializadas, né? Então, qual o seu perfil? O que você quer para si e por que quer? Faça por onde merecer, portanto, por afinidade, será atraído para tal. De acordo com as estimativas de órgãos demográficos internacionais, a população mundial, isso para a gente se situar nesse contexto aqui, atual é de mais de 8 bilhões de pessoas. Agora, de acordo com o relatório mundial de saúde mental, e eu tirei aqui da pesquisa, por último, que eu encontrei foi de 2022, mas divulgado pela Organização Mundial de Saúde, os transtornos mentais estão se agravando em todo o planeta. Não é só aqui no Brasil, não, tá? Por exemplo, em 2019, a Organização Mundial da Saúde já estimava que quase 1 bilhão de pessoas viviam com algum transtorno mental, sendo que a ansiedade, olha bem, a ansiedade representava um terço, 31% desse total. E a depressão, a mesma coisa, o mesmo percentual, bem aproximado, 29%. O que caracteriza vivermos em uma sociedade intrafísica patológica. É por isso que falamos, vivemos em um hospital-escola, numa progressão gradativa, sequencial, de transformação através da reurbanização planetária em escola-hospital. A quinta base está no item desafios. Em torno de específica pessoa, sempre identificamos ou identificaremos outras pessoas em posições deploráveis, bem piores. E, no entanto, tais consciências estão realizando gestações conscienciais, obras úteis de esclarecimento, né, de ponta, bem melhores quando comparadas entre si. Agora, é inteligente mirar nos espelhos de tais desafios exemplares dessas consciências e buscar o otimismo racional para o resto da vida humana. Imagine alguém ficar se lamuriando o tempo todo, pessimista, só ver o negativo. Devemos ser otimistas, porque não estamos sozinhos. Temos uma programação existencial a cumprir, temos amparadores. Por que ter medo? Por que ter receio? É focar na meta, focar no objetivo e caminhar em direção à sua consecução. E, por último, aqui, desse teste, nós vamos falar de prestimosidade, né? Uma sexta base de pensamento transformador das emoções vulgares em sentimentos evoluídos. Vale ajudar, como sabemos, né, o colega de evolução, sempre. A quê? A carregar o fardo pesado que carrega. Assim descobrimos o nosso fardo pessoal, sendo muito mais leve sobre os ombros. Quando a gente compara, né, a gente nota que tem gente pior do que a gente. Às vezes, problema de saúde, problema financeiro, problema de convívio, problema familiar.
mil coisas. Então, quando a gente lida com pessoas outras, com o intuito de ajudar dentro do que se pode, do que a gente pode, a gente vai notar que esse outro está com uma carga muito mais pesada. Então, alivia um pouco a nossa. A gente chega de se autopressionar por aquele fardo que está sendo carregado. A prestimosidade, só para vocês terem uma ideia, é fruto da inteligência avançada. Ninguém evolui sem servir aos outros. A evolução se dá pela interassistencialidade. Sem assistência aos outros, não há evolução. E aqui vem o teste. Você já foi aprovado por si mesmo nestas 6 provas de saúde? O que vocês acham? Repensem, analisem. Ok? Bom, segundo teste. Teste da sua autoanálise profunda. Quer dizer, é uma autoanálise bem profunda que a gente pode fazer. E tudo isso aqui vai ser dentro de perguntas. E a resposta cada um dá para si. Tá bom? Em geral, o patopensene, quer dizer, o pensamento patológico, o pecadilho mental, a vontade patológica, a intenção doentia, a ruminação cerebral, isso tudo está dentro do que chamamos de patopensene, né? Pensamento patológico. Pensene a gente já discutiu, P de ideia, pensamento, ideia, C de emoção, sentimento, e N, energia. Isso se dá ao mesmo tempo, ok? Então, em geral, esse patopensene oculta algum traço desagradável na consciência. Agora eu pergunto, quer conhecer a si mesmo? Você tem vontade de se autoconhecer? Então, responda a estas perguntas, né, que vou fazer aqui sobre a maturidade e o autodiscernimento. Quer dizer, você fazer suas próprias escolhas, sendo responsável por elas. E discernimento depende de lucidez. Então, busque conhecimento, né, que facilita o processo da escolha, o processo do discernimento. E isso quanto ao mundo íntimo, ao seu mundo íntimo, que é a intraconsciencialidade, né? Seja pecadelos mentais, autenticidade, autocorrupções, por aí afora. Então, preste atenção às perguntas que eu vou fazer aqui. Responda com sim ou com não para si mesmos. No final, faça um balanço de como cada um se julga, né, estar ou julga-se encontrar no atual momento presente, para que faça as mudanças necessárias, né, as reciclagens necessárias. Vamos lá? Vamos sobre a amizade. Tenho dificuldades para manter estável as amizades e o círculo social? Sabemos que dificuldade não é sinônimo de impossibilidade. A vontade diminui os impossíveis. Basta medir que percentual de vontade você tem para alcançar aquilo que deseja, ou sair de onde se encontra. Pense nisso. A segunda pergunta está dentro de aptidão. Jamais me sinto inapto para desempenhar tarefa individual dentro da equipe? Ora, cada consciência tem os colegas grupo kármicos ou colegas evolutivos conforme o seu próprio mérito. Então, não reclame. Se tem colegas, amigos que dão problemas, você está nesse patamar. Está na hora de fazer uma reciclagem sobre isso, de escolher melhor suas companhias. Tá bom? Vamos para a terceira pergunta, dentro de autoculpa. Guardo sentimento de culpa a respeito de alguém?
seja ele, né, uma consciência intrafísica, ou seja uma consciência extrafísica, alguém que já passou por esta dimensão, descartou o corpo físico, biológico, dessomou ou morreu, e você guarda mágoa ainda, ressentimento dessa consciência, tudo bem? O cosmos é o país real. Com isso, já tira o bairrismo. Nós somos cidadãos do cosmos. Ninguém existe só. Coexistimos, pois evoluir é coparticipar. Precisamos estar participando, coparticipando, interagindo, interassistindo. Quarta pergunta, dentro de conduta. É difícil me comportar como os outros esperam, conforme as circunstâncias? Eu tenho essa dificuldade. Lembrar que todo exagero sempre enfraquece a consciência e os atos pessoais respectivos. Portanto, busquemos o equilíbrio. É importante em cada situação. E dentro do desempenho, a pergunta é: tenho orgulho das performances nas dimensões conscienciais, física e extrafísica? Somente encontramos diretamente as grandes consciências, as consciências mais evoluídas, nos desempenhos dos atos assistenciais que fazemos às consciências pequeninas. Aquela menor consciência que precisa de algo e a gente às vezes deixa, nem está aí, é como se fosse uma formiga. Faça assistência. Ali está o amparador só verificando. Se você não faz as pequenas assistências, como esperar de você fazer as grandes assistências? E se fizer só para aparecer, por que não assiste? Por que não ajuda? Por que não investe? Isso é um investimento evolutivo. Em quem está precisando de forma anônima. O retorno positivo é um fato. Tudo bom? Vamos lá. Vamos para a sexta pergunta, economia. Vivo aborrecido sobre segurança econômico-financeira, sempre reclamando. Bom, a economia é o fiel da balança entre o prato da avareza, né, da pessoa miserê, né, a miserável em si, que só reclama, mesmo às vezes tendo muito, e o prato da generosidade, que é o prato da pessoa grande. Olha a diferença aí. Então, você é uma pessoa miserê ou uma pessoa grandiosa? Tanto a riqueza quanto a pobreza podem gerar a interprisão grupo kármico. É o fazer e como fazer aquilo que deve ser feito. Isso é qualificação assistencial, porque não basta assistir, procure assistir na dosagem correta, tá? Porque o excesso ou a falta, né, extremista da ajuda pode ser fatal. Evitemos, então, a economia à base da porcaria, porque o correto é compor o pé de meia pessoal, mas sem abusar dos outros. E a sétima pergunta está dentro de esforço. Quem tem preguiça, né? Assídia é de fato errado? Crença é preguiça. Se você crê, você não procura pesquisar, não procura, não se aprofunda para ver, para constatar, para vivenciar, para experienciar aquilo. Simplesmente acredita, pronto, deixa para lá. E se aquela informação não bate com a realidade para o momento? Talvez tenha batido para um outro momento, não para o momento atual. E você fica acreditando em algo que foi dito há 2000 anos.
Não dá para atualizar aquela informação? Estudemos sem preguiça. Vamos ler, vamos buscar conhecimento, vamos aumentar os conhecimentos que temos e que precisamos obter. Há pensadores que elegem a preguiça até como filosofia. Imagine vocês. Bom, oitava pergunta é expressão. Você, dentro da expressão, né? Tenho necessidade de pôr para fora os próprios sentimentos? Todo desabafo sempre desintoxica. O psicossoma, quer dizer, o veículo das emoções, da consciência, soma, adiciona os sentimentos. O mental soma, veículo mais avançado da consciência, né, o veículo da razão, veículo da racionalidade, multiplica as ideias. Então, vamos estudar, vamos ler, vamos pesquisar. Quem ganha primeiro? A própria consciência. E os outros com as quais e com os quais ela, consciência, convive. Heterocrítica, então, qual a pergunta dentro da crítica que recebemos ou que fazemos aos outros? Sinto-me ferido ao ser criticado? Né? Auto, auto-vitimizado? Tá? Quem é que ainda fica? Quem não gosta de heterocrítica se dedica aos pets, né? Ou aos animais domésticos, que nunca criticam abertamente. Exemplo de tal fato encontramos com os acumuladores de centenas de animais pré-humanos em sua casa. E a lei do retorno? Quer dizer, o holocarmo, o conjunto dos karmas, que está dentro da lei de causa e efeito. Admito com sinceridade a lei do retorno ou de tudo responder tintim por tintim por todo ato cometido? Ainda é necessário isso? Ninguém vem à vida intrafísica para se fazer adorar, mas precisamos saber conviver. E o lazer? Sinto como diversão toda viagem fora de casa? Olha, quem se organiza bem para viver, tem o que fazer e tem o lazer. Muita gente se desvia pelo acostamento do lazer. Então, é preciso equilíbrio, é preciso discernimento para não sair fazendo turismo à toa e não tirar proveito com relação ao seu processo evolutivo que tem como base a sua programação existencial, a sua tarefa, a sua missão aqui no intrafísico. E as metas? Estabeleço metas estudadas para trabalhar a fim de atingi-las? Bom, a arma tem mira, a alma tem meta. A intenção é o propósito. Agora, a meta é e deve ser o mega foco. Foque na meta que você estipular. O restante se tornará secundário. Simples, não perca energias sendo pessimista. Tem meta, mas é pessimista. Não chegou na hora, desanima. Siga em frente. Às vezes, uma demora, um retardo, é para que se consolide melhor, né, a conquista que vai ser feita e seja mais perene. Tudo bom? Vamos para o último slide. Organização. Qual seria a pergunta ideal? Poderia empregar melhor o tempo livre e os ensejos disponíveis? Auto-organização é otimização. Você otimiza quando está organizado.
e é indispensável à evolução da consciência. E o parapsiquismo? Admito a realidade do parapsiquismo, né? Agora, com sinceridade, não só do parapsiquismo das outras consciências, mas também ao meu parapsiquismo, ao alto parapsiquismo. Eu admito isso, com sinceridade, ou não? Porque o parapsiquismo joga no buraco os procedimentos estritamente intrafísicos, porque vê mais, sente mais, vê o além, sente o além, né? Percebe além. Portanto, quem é assistencial, mesmo sem o autoparapsiquismo, né, desenvolvido, recebe inspiração dos amparadores extrafísicos, principalmente o amparador extrafísico de função, o especialista naquilo que você está querendo fazer ou está fazendo, principalmente quando é assistencial ou, portanto, ou logicamente, portanto, já vem com a intenção assistencial, uma intenção evolutiva policármica. Responsabilidade. Sinto-me feliz por ter responsabilidades autoconscientes. Você é representante da humanidade. Nós somos representantes do cosmos, aqui no planeta Terra, como espelhos para a comunidade extrafísica que nos acompanha e nos vê. Já pensou a respeito de tal responsabilidade? Cuidado para não fazer nada escondido, ou que não possa falar para alguém ou para alguns, porque está sendo visto. E ressentimentos? Guardo sentimentos de mágoa, né? Ressentimentos, cotovelama, cotoveloma não confessados. Esses são frequentemente sinônimos comuns da baratrosfera. E onde esses sentimentos aparecem, não há justiça. Se você tem qualquer um desses sentimentos, não está havendo justiça. O assediador, tanto intrafisicamente como extrafisicamente, é o inimigo mais amigo, porque ele faz você sentir aquilo que você não estava querendo, fazer o que você não precisava fazer, e dando oportunidade para você dizer: não, eu sou o responsável por tudo que faço ou deixo de fazer, por opção. Então, vou seguir a minha programação existencial. Eu vou seguir minhas metas, o meu caminho evolutivo. Então, eles aprendem, passam a aprender conosco. Eles estão sempre apontando para nós, ou seja, cutucando lá o calo no pé. Tá? E riqueza. Penso ser errado desejar ficar rico? A riqueza é um agente de socorro à pobreza. O que é errado? Se você se torna rico, né, ou menos pobre, você vai ajudar a quem é menos rico, a quem é mais pobre. A riqueza amoedada é conquista humana. Precisamos dela. Mas tanto a riqueza quanto a pobreza podem gerar a interprisão grupo kármica. Como você faz com a ferramenta que dispõe, com o dinheiro que dispõe, com o patrimônio que tem? Qual a finalidade do ter? Você explora as outras pessoas? Aquela pessoa que tem dinheiro bastante, tem aplicações, mas alguém precisa que o empréstimo paga, às vezes, até o mesmo juros do banco, ou um pouquinho mais, para não se endividar mais, mas não, aí vem o outro, não, só empresto a taxa de juros 3, 4, 5 vezes maior do que aquela cobrada pelos bancos, por exemplo. Isso é extorquir. Você não está retribuindo ao universo o que fez por onde merecer ganhar. Retribua. Se você foi ajudado, isso aí você dá o nome de aporte.
seja um aporte para alguém. Ajude. Essa pessoa vai ser grata, vai lhe devolver, nunca mais vai lhe esquecer e vai seguir seu exemplo. Quando tiver, vai ajudar outros. Tudo bom? Então, devemos ter cuidado com o que temos, com a riqueza que temos, patrimônio, dinheiro, bens, etc. E a tanatofobia. Tanatofobia, como antepenúltima pergunta. Tenho medo da morte física? A tanatofobia é medo da morte. Tá? Ou, da projeção final, a primeira fobia eliminada pela inteligência evolutiva é a tanatofobia, é o medo da morte. Quem ainda tem medo da morte não está empregando a inteligência evolutiva, porque ao empregar a inteligência evolutiva, busca conhecimentos, evidentemente, vai notar que não há morte. Há um descarte do corpo físico, biológico, e que ninguém perde ninguém. Você só volta para a dimensão de onde você veio. Estamos no século XXI, terceiro milênio, tem gente que não acha ainda e teima em dizer que não existe a multidimensionalidade, só existe isso aqui, intrafísico, e que não existe o antes nem o após. O que fazer com a consciência dessa? Respeitar. Compreender que ela está nesse ponto porque ainda não desenvolveu a sua inteligência evolutiva. Porque alguém que constrói uma bomba atômica, por exemplo, é inteligente. A pergunta é: essa inteligência é evolutiva? É disso que nós estamos falando. E a melancolia intrafísica, né? Conhecida muito como depressão, né? Leva a consciência intrafísica exatamente à morte, à tanatofobia, né? Ao descarte do corpo biológico, do corpo físico. Como também leva a melancolia extrafísica, a depressão pós-morte. Porque ela continua. Vai olhar para trás, eu fiz muita besteira. Como é que eu fui acreditar nisso? Como é que minha crença era essa? Ave Maria, não fiz isso, não fiz aquilo, era para ter feito, fiz demais aqui, fui injusto com fulano. Entra numa depressão pós-morte daquelas que ninguém aguenta. Aí vai para onde? Baratrosfera. Até se recuperar. E a penúltima, o trabalho. Gosto quando me chamam para fazer algo. O prazer real na vida é fazer aquilo em favor dos outros que os assediadores disseram que você não podia fazer. Olha que legal. Tá? Alguém contra tudo, você vai assistir alguém, você vai ajudar alguém. Aí chega um assediador. Chega alguém e diz assim: não, não ajuda essa pessoa, não. Deixa para lá, não, faz não, não merece. Às vezes é inveja. Não quer que aquela pessoa melhore. Aí você olha assim: não, eu vou ajudar sim. Não importa. Ela precisa, eu posso, vou ajudar. Sem olhar a quem. E não vou também divulgar, mais mérito ainda. Vou fazer isso no anonimato. E para ser no anonimato, é bom que nem diga para a pessoa que é contra que vai ajudar. Tudo bem, ok, sai de fininho, ajuda e não aparece para ninguém. E deixa ver os comentários depois. Mas o mérito passa a ser seu. Tá? E por último, a verdade. Julgo errado contar pequena mentira? Uau, hein? A mentira branca? Ao médico, né, a mentira branca ou branda, em alguns casos críticos, pode ser considerada como atenuantes, expressivos até, ao estudarmos o contexto terapêutico. A mentira jamais é o ideal, devendo sempre ser evitada. Agora, ninguém consegue ser inteiramente verdadeiro o tempo todo. As mentiras brancas, né, ou certas omissões da verdade no momento evolutivo de cada um, são praticamente inevitáveis nesta existência intrafísica, infelizmente. Mas é o processo evolutivo que vai dando gabarito ao ponto de chegar em um patamar X de não mais ter nem sequer uma mentirinha branca. A não ser que essa mentirinha branca, naquele momento, para aquela consciência,
tentando evitar um mal maior, seja cosmoético. Isso tem que ser visto. E aqui vem o teste. As respostas a estas 20 perguntas, talvez tenham notado, 20 perguntas, né? Sejam com predomínio do sim ou do não, só você deve julgar e concluir com autocrítica, tá? No silêncio da própria introspecção. E você para com você mesmo. Como você está? Como é que você atua? Como você respondeu a essas perguntas? Isso é autoanálise profunda. Quem lucrará com este teste? Você, mas também todos nós. Consciências intrafísicas e consciências extrafísicas que nos acompanham, que nos veem, porque estaremos sendo um exemplo. Tudo bom? Ok? Considerações finais? O desempenho sadio da consciência é fruto da reiteração contínua de verbalização, palavra, e da ação, o falar e fazer, ou seja, verbações. O homem não educado assemelha-se ao animal subhumano. Até quando vai continuar agindo como animal subhumano? Quem teme, como regra, o mal alheio, é porque já traz esse mal no próprio íntimo, já há muito tempo. Agora, vocês se sentem animados para os próximos passos desafiadores em sua caminhada, sua vida, no seu processo evolutivo? E também vencerem esses desafios? Pensem nisso, reflitam sobre isso, tenham a intenção de conseguir, promovam metas pela vontade, saia de onde está para chegar onde quer chegar. Tudo bom? Essa é a fonte, né? Essas são as fontes, tá? Essa é a referência bibliográfica. Basta entrar no site do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, no site da Editares, editora dos livros à disposição, inclusive livros gratuitos em PDF. O básico é o 700 Experimentos da Conscienciologia, é um tratado que é do Valdo Vieira, como também o Léxico de Ortopensatas da Conscienciologia do Valdo Vieira. Sempre cito eles aqui, porque, sinceramente, são fontes magníficas. E, por último, aqui, para finalizar, estou trazendo essa colocação tirado do livro Antidesperdício Consciencial, de Eliana Manfroy. O que ela diz? Abre aspas. Jamais desfrutamos em vidas humanas passadas, neste planeta, tanta fartura de leituras, de abordagens e pesquisas como neste século XXI. É hora de aproveitar com critério as fontes mentais somáticas, estudo, erudição, leitura, escrita, tá? Aquelas que trazem verdades relativas de ponta. Espero que tenham feito uma boa absorção das ideias e mãos à obra, né? Que a gente possa, a cada minuto, se tornar melhor, fazendo as necessárias reciclagens, aquelas que precisamos para o melhor cumprimento de nossa programação existencial e, por último, sermos completistas para comemorarmos quando lá chegarmos. Boa noite, até o próximo tema.